Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre a emancipação da alma. E é um assunto muito interessante porque todos nós temos alguma história para contar. Porque a gente fala sobre o sono, sobre os sonhos. E todo mundo tem, né? Levante a mão aí quem não tem aí um sonho muito esquisito. Quem não teve um sonho muito bom. Quem nunca sonhou com uma pessoa que já desencarnou, um amigo que está com saudade. A gente tem histórias de sonhos maluquinhos também, né? Misturas de coisas de ficção, com preocupações do dia a dia, com coisas que a gente nem sabe de onde é que a gente tira. Mundos estranhos, talvez. Você se identificou com algum desses tipos de sonhos? Bom, porque você anda passeando por aí enquanto dorme. E eu trouxe aqui a nossa amiga, né? A gente está sempre com os nossos bonequinhos. Por quê? Para que as crianças consigam visualizar, entender, né? As crianças não conseguem entender sem a gente ter algo concreto, né? Elas não conseguem abstrair. E às vezes nem nós adultos também, que tem umas coisas no livro ali que a gente fica com dificuldade de entender. E nosso cérebro também, nós vamos ver isso hoje. Mas enfim, quando nós lá passamos nosso dia muito bem, e aí nós vamos dormir. E aí o seu espírito vai se deslocar do seu corpinho para poder dar uma voltinha. Vejam que um laço fica unindo eles. O espírito pode ir lá longe e o corpo vai ficar aqui descansando. Claro, não é um fio físico, né? É um fio magnético, então não fica ali uma cordinha de verdade, só pra gente entender, né? Então o corpo tá ali dormindo, o espírito sai e fica ali aquela cordinha. Se essa corda se rompe, não volta mais, morreu. Então, gente, não tem perigo de depois, na hora que vai acordar, um pegar o corpo do outro, alguém tomar conta do corpo da gente enquanto a gente está dormindo. Não tem perigo disso. O espírito vai fazer suas voltinhas normais, né? E o corpo ele fica descansando. O espírito não precisa desse descanso, ele vai dar um passeio. Tem pessoas que ficam ali no corpo até por medo de situações, até às vezes provocando, tentar acordar para poder se livrar daquelas impressões ruins. Tem. A maioria de nós encarnado tá naquela grupo de ficar meio alienado, não tem percepção ali de que tá dormindo, não entende direito o que tá acontecendo. A gente pode buscar em alguns momentos reunir-se com amigos, inclusive encarnados, tá? Pessoas que estão encarnadas. A gente pode se encontrar não só com encarnados que a gente conhece nessa encarnação, né? Nossos familiares, amigos, enfim. Mas daqui a pouco, por exemplo, eu vou encontrar alguém que mora lá nos Estados Unidos, que nessa encarnação eu não tenho contato, mas está encarnada também. Ela fala inglês, não sabe falar português, eu também não sei falar inglês, mas a gente consegue se comunicar através do pensamento. Também a gente pode visitar os desencarnados, né? Óbvio, claro que isso não é assim. Eu vou dormir, agora eu vou pensar que eu quero encontrar fulano e eu vou aonde ele tá. Não é assim. Por quê? Eu, enquanto estou acordada, eu tenho meus planos, os meus objetivos, porque eu estou muito mais apegada à matéria, né? Muito mais sofrendo a influência dela na minha vida. Então, eu vou pensar nas coisas materiais. Mas, durante o meu sono, o meu espírito está mais liberto dessa matéria. E aí, ele tem outros planos às vezes. Às vezes, já tem lá seus trabalhos, as suas atividades, né? E quando desencarnar, vai encontrar lá tudo pronto, já fez um monte de coisa, né? Que são aqueles espíritos um pouco mais evoluídos, né? Ou até mesmo trabalho de auxiliar algum familiar doente, ou eu visitar alguém que já se propôs numa outra noite, ou infelizmente
uma boa parcela da população prefere buscar lugares inferiores, bailes, né, festas, drogas, não só aqui no nosso planeta. Tem aqueles que vão buscar em mundos ainda inferiores ao nosso coisas para satisfazer as suas necessidades, que claro não são tão boas assim, né, gente? Então tem muita diferença. Assim como os espíritos que são realmente superiores, eles no momento de sono, eles vão para a espiritualidade e vão lá para os mundos felizes. Eles têm noção do que está acontecendo, eles têm mais clareza de quando eles acordam também, das sensações, das coisas que perceberam no outro mundo, e vêm com bateria recarregada. Então, para vocês pensarem, tá? Como é que tá o sono de vocês? Vocês estão dormindo bem, acordando bem dispostos, com sonhos bons, cheios de novo vigor, energia? Ou vocês estão acordando cansados, desanimados, cheios de pesadelo durante a noite? Como é que a gente pode melhorar isso? Melhorando a nossa rotina da vida. Não adianta a gente só ir fazer coisa errada o dia inteiro, brigar com todo mundo o dia inteiro, pensar num monte de coisa ruim e dizer assim, agora eu vou rezar e eu vou ter um bom sonho. Não, a gente tem que ter novas companhias, né? A gente tem que fazer aí por merecer, para que a gente possa aproveitar esse tempo na espiritualidade. Peçam na sua prece ali durante a noite, para que esse tempo seja útil, para que possa ir para a espiritualidade, fazer curso, encontrar amigos, receber um bom passe, né? Para voltar preparado para o novo dia. Por mais que a gente fala de emancipação da alma, a gente poderia falar muita coisa sobre os sonhos, né? Porque a gente não lembra de tudo, tá? A gente não lembra quando a gente acorda, é uma mistureba. Vamos pensar como fosse uma internet bem ruim e estivesse assistindo um filme e viesse tudo truncado, tudo cortado. A gente vê, pá, fala, tá, ficaria assim, né? Uma coisa que a gente não entende direito, pedaços. Então a gente já não consegue passar para o nosso cérebro, que não tem essas informações. Quando as informações chegam para o nosso cérebro, ele fica tentando buscar referências de coisas que ele conhece, de coisas que estão registradas nele. E não são as coisas que a gente viu na espiritualidade, que o espírito vivenciou, né? A gente não tem esse conhecimento, então fica tudo truncado mesmo. Ele pega só uns pedaços, entende algumas coisas, outras mistura com outras coisas, nada a ver, né? E os nossos sonhos não são apenas só coisas que a gente viveu naquela noite, são lembranças às vezes de outras encarnações, são às vezes intuições de coisas que os espíritos vêm e nos falam que podem vir a acontecer, e ficar ali tudo misturado com as preocupações do dia a dia também. Então, na maioria das vezes, a gente só vai ter aquela impressão ali da perturbação ali, do início do sono, da volta pro corpo, né, que já acorda aquele susto, né? Não vai ter muita lembrança, e isso acontece porque a gente não tem ainda ou essa capacidade ou a permissão também de lembrar. Inclusive fala que pessoas desconhecidas, desaparecidas, eu posso saber o paradeiro durante o sono? Sim, pode, mas não vai lembrar quando acordar, ou pelo menos na maioria das vezes não vai lembrar, porque não é permitido, porque se for uma questão de prova e passar por aquilo ali, não vai lembrar. Então vejam que a coisa é um pouquinho mais complicada, né? E a gente vai fazendo essa mistureba toda e dá esses sonhos malucos que a gente tem. Mas a emancipação da alma não é só isso, é a transmissão de pensamento, que pode ser de encarnado para encarnado. Vai dizer que vocês nunca estavam pensando em alguém, essa pessoa ligou para vocês, ou essa pessoa chegou na frente da casa de vocês, ou em poucos dias depois vocês se encontraram, né? Isso acontece muito, e é uma transmissão de pensamento mais simples, né? E pode acontecer entre encarnados, mas claro, é mais difícil porque a gente ainda tem uma grande dificuldade de sintonia, né? Outra coisa, os sonâmbulos, né? Que é um processo de alguém que já está um pouquinho mais desligado, mais intenso do que o sonho, né? E que algumas vezes o espírito faz uso do próprio corpo para alguma atividade. E aí por isso que ele não tem ali a noção do que está acontecendo, né?
muitas vezes anda até de olho fechado, porque o espírito não olha com os nossos olhinhos, ele olha com todo o seu ser. A gente vai ver também a visão dupla, né? Visão fora do corpo, que algumas pessoas conseguem em alguns momentos assim estar enxergando coisas e situações diferentes do que ela está vendo ali, né? Porque o espírito que enxerga, não é a pessoa, não é o corpo físico, né? O êxtase também, que também é uma parecido com o sonambulismo também, que a pessoa no sono fica lá paradinho, lá parece que nada vai fazer acordar, né? Então, estático que tá, e ela se deslumbra com o que ela vê na espiritualidade, depois não quer voltar. E pode muitas vezes não ser ela que foi para um lugar superior, pode ser espíritos que venham ali dar ideia errada para ela, para que ela realmente queira romper esses laços com o corpo físico. Só para dizer que a gente não falou da letargia, da morte aparente, da catalepsia, que é aquela situação que a pessoa fica, que a gente vê lá no Romeu e Julieta, né, que a pessoa fica como se estivesse morta, né, sem respirar, sem o coração bater, mas na verdade está ali. Respiração bem fraquinha, coração batendo muito fraquinho e dá aparência de morte. Esse laço ainda está unido, o espírito está perto do corpo, está no corpo, não consegue fazer se manifestar, está ali percebendo a situação, mas não consegue se manifestar. Mas o laço que une eles ainda está ali, tá? Se esse laço tivesse rompido, esse corpo aqui não volta mais à vida, não. Então, quando a gente vê lá Jesus curou pessoas, né, ressuscitou, não, era esses casos aí, tá? Jesus é top, Jesus é o cara, mas ele aproveitou essas situações aí para ganhar umas views, né? Porque realmente ele tinha esse poder de magnetismo, mas leis naturais, leis de Deus, são feitas para ser cumpridas. A partir do momento que há a ruptura dos laços que unem o corpo ao espírito, já era, tá? Então, nesse caso, ainda tá ali, o espírito tá junto com o corpo, e aí sim que ele conseguia fazer essas atividades, tá certo? Então não vamos confundir as coisas. E hoje, percebam, a gente falou sobre emancipação da alma. A alma a gente já falou, é um espírito encarnado no corpo. Então, se a gente consegue fazer esse tanto de coisas aqui encarnado, pensa o que a gente não consegue fazer quando não tá preso ao corpo. Não é verdade? Então, gente, é isso aí. Fiquem com Deus e até nosso próximo encontro.